Aqui a gente tem dois tipos de processos, não sei se vocês já ouviram falar. O processo explícito e o processo tácito. Qual a diferença aqui dos dois? Vocês conhecem na empresa de vocês? Uma pergunta aqui para vocês. Aquela pessoa que está anos dentro da empresa e ela sabe de cor e salteado fazer um processo, ela não precisa ler manual, tá tudo ali na cabeça dela, é tudo ela que sabe ali no setor, e todos perguntam para aquela pessoa porque ela é uma referência dentro da empresa e não utiliza um processo documentado. Conhece dentro da empresa de vocês alguém assim? No setor, na área, ou em outra área? Ou que já viram em alguma Certeza. empresa? Já? Sempre tem, né? Sim, sim. Então, eu no meu setor, a C fechou. Se acusou, né, a C? Bacana. Então, o processo explícito é o processo que é, desculpa, tá, gente? Fiz uma enrolação aqui. O tácito, que é esse que não é documentado. Quando eu falo de explícito, é um processo que está explicitado. Onde? Em padrão de documento, em vídeo, em texto, em imagem. Basicamente, a gente tem os POPs, né, que é processo operacional padrão. A gente tem, às vezes, vídeo explicativo. Então, ele está explícito para todos que precisam ter, tem uma disponibilidade dentro da empresa. Já o tácito é o exemplo aí que eu trouxe inicialmente, onde até o próprio Assir falou que ele seria uma referência na empresa, onde tem muita coisa de conhecimento dentro da cachola do Assir. Já o processo tácito é o processo não documentado, apenas na cabeça das pessoas. O que ajuda um documento padronizado? O que ajuda um processo ele estar explícito dentro da empresa? Quando a gente tem esse processo explícito, vocês concordam comigo que é mais fácil eu medir? É mais fácil eu ver um indicador e entender, por exemplo, se está indo bem ou mal o meu processo? Se eu tenho, de repente, um indicador ali de produção dentro da. Vamos ir aqui um pouco para maquinário. Dentro da produção de telas para celular. Eu tenho que fazer. O maquinário ele faz 1.000 telas por dia, por exemplo. Se fez 800, a gente tem um indicador ali que mostra isso. Vocês concordam comigo que fica fácil a gente conseguir fazer uma gestão, entender que não está chegando ao objetivo desejado, aquele processo? Ajuda também na comunicação das pessoas, quando eu tenho um processo documentado, olha, está aqui o manual para operar essa máquina. De repente, a gente está conseguindo fazer 800, que não está sendo trocado o óleo que precisa ser trocado a cada setup dela. Então, ter uma comunicação, ter uma ferramenta ali padrão, por exemplo, manual aqui, ajuda também na comunicação. Ajuda também nas melhorias. Uma vez que a gente consegue medir, a gente consegue tangibilizar isso, a gente sabe onde está pecando, a gente sabe quais são as oportunidades até mesmo de melhoria. Quando a gente tem um fluxo do processo desenhado, por exemplo, eu sei para onde que está indo o resultado desse meu processo. E caso ele tenha vire alguma vertente errado, caia por algum vértice que não é o comum, o desejado, a gente pode rapidamente conseguir ver isso, né? Dentro de um processo explícito. Para o aprendizado também, até mesmo para uma pessoa que está entrando dentro da empresa, a gente ter visual, a gente ter imagem ilustrativa, a gente ter dentro da empresa sinais de risco e segurança de saída em casos de incêndio, por exemplo, até a própria saúde e segurança da empresa em um momento explícito de apenas uma imagem, uma parte visual ali na parede já ajuda. E clareza também, quando o negócio está explicitado, né? E, do contrário, quando a gente tem um processo tácito, não documentado, ele prejudica totalmente nessas vertentes.
né? A gente não consegue medir, não consegue comunicar direito, não consegue melhorar. Então, quando estamos falando sobre análise de processo, melhoria de processo, a gente está buscando caminhar o nível de maturidade da empresa daqui do tácito para cá, para o explícito. Concordam comigo? Então, envolve-se projetos de melhoria, de documentar, de ilustrar, de trazer indicadores, de mensurar. É claro que, pessoal, isso tem que ser feito de forma muito cautelosa. Não adianta fazer mais do mesmo, não adianta fazer coisas apenas para inglês ver, não adianta, eu trago isso muito na visão de gestão, na aula de gestão empresarial, que não adianta ter apenas um quadro na parede pregado com os valores ali da empresa e isso não ser diluído na própria cultura da empresa, né? Então, os líderes, a parte operacional, a parte tática estratégica, ela tem que estar de acordo com aquilo dali e sendo o exemplo, né, daquilo que está disseminado como uma comunicação de qualidade dentro da empresa. Então, tem que tomar muito cuidado nesse projeto de melhoria. Aqui onde a empresa normalmente começa, é muito comum nesse ramo tácito, que só a pessoa, é uma empresa muito pequena, né, que só aquela pessoa sabe fazer. De repente, vamos lembrar aqui de um pipoqueiro da esquina ali, que ele não tem o processo bem documentado, mas às vezes não precisa ter o nível de documentação para fazer aquele tipo de processo. Então, a gente tem que tomar cuidado, até mesmo com essa melhoria, o que a gente está trazendo e melhorando. Faz sentido para vocês isso também? Da gente tomar cuidado com o que trazemos até mesmo de melhoria? Por quê? Eu não trouxe slide aqui, mas a gente precisa sim mudar, a gente precisa inovar, a gente precisa trazer coisas diferentes, né? Mensurações diferentes, uma comunicação de repente um pouco mais fluida para a empresa. Só que nem sempre a mudança ela é uma melhoria. Toda melhoria ela é uma mudança. Ela vem de uma mudança, mas nem toda mudança ela é uma melhoria. Tranquilo, pessoal? Entendido até aqui?